Nós já podemos sentir a presença de Deus forte neste lugar. O Espírito Santo de Deus está agindo fortemente neste lugar, desde o início desse culto. Coisas grandes e maravilhosas Ele quer continuar realizando na minha vida e na sua vida. Amém? Abra a palavra de Deus comigo, lá no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Isaías 53, do verso 3 ao verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que é semente sobre a terra fértil do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, venha e fala conosco aquilo que o Senhor deseja e precisa falar aos nossos corações. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta manhã, neste lugar. Que nós sejamos sensíveis à Tua voz, Espírito Santo de Deus. E que essa semente, Senhor, caia em terra fértil, germine, cresça e frutifique em nossas vidas. Em nome de Jesus, e que todo espírito contrário que tente paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã, neste lugar, seja amarrado, seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que não haja impedimentos para o teu agir nesta manhã, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É uma palavra de cura nesta manhã para as nossas vidas neste lugar. Amém. Deus tem falado a respeito dessa mensagem comigo há algum tempo. E foram 2 semanas de oração e de jejum para ministrar essa palavra nesta manhã neste lugar. Porque coisas grandes o Senhor deseja fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Você crê? Amém. Você crê que Deus é o Deus do impossível? E que Ele é capaz de curar as nossas feridas, as nossas enfermidades? Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu quero começar essa mensagem contando a vocês como que surgiu essa mensagem no meu coração. E essa mensagem surgiu de uma conversa, de um diálogo que nós tivemos em casa. Para quem não sabe, eu tenho um filho autista, eu e o Anderson, meu marido. Levanta a mão. Nós temos um filho, Davi, de 9 anos, vai fazer 10 anos semana que vem, dia 3 de outubro. E ele é autista. E o Davi estava brincando na sala, o Anderson estava com ele na sala. E eu estava subindo a escada. E eu olhei para baixo e eu falei assim pro Anderson, a minha oração é para que Jesus volte logo, porque eu não quero passar pela adolescência dele aqui na terra. Que Jesus nos leve todos. Foi isso que eu disse. E o Anderson respondeu assim, mas a minha oração é para que Deus o cure.
vezes a gente quer fugir, se esconder. Mas a nossa oração deve ser: Deus, eu oro para que o Senhor o cure. Quem convive com o autismo dentro de casa todos os dias sabe como é desafiador, né, Anderson? O Anderson tem 2 filhos, um casal de autistas. Então, quem tem o autismo dentro de casa sabe como é difícil e desafiador todos os dias, como é desgastante. Alguns dias são mais cansativos do que os outros. Mas aquela resposta do Anderson para mim foi Deus falando comigo. Deus falou profundamente no meu coração. Deus começou a falar comigo a partir daquele dia, e essa mensagem foi sendo gerada. E aquela frase que ele disse: você não crê? Ele disse, né? O que ele falou foi exatamente assim: e a minha oração é para que ele seja curado. Você não crê? Você não crê? E essa pergunta ecoa na minha mente e deve ecoar na sua também. Você não crê? E Jesus responde essa pergunta para nós. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Se você não crê, a resposta é: tudo é possível ao que crê. Quando que Jesus falou isso? E é interessante que tem total não, mas alguma semelhança, né, com essa situação. Jesus fala exatamente essa palavra quando um homem chega com o seu filho que está possuído por um espírito mudo, que o joga no fogo, que o joga na água, que o faz sofrer. E esse jovem, acredito que já adolescente, Jesus pergunta para aquele pai desde quando ele passa por isso, e aquele pai fala: desde a infância. Então imagina a dor desse pai cuidando deste filho desde a infância, que não falava, que era mudo, que se jogava no fogo, que se jogava na água. O cansaço desse pai. E a oportunidade que ele viu em Jesus, que estava passando por ali. E ele corre até Jesus e fala: Senhor, cure o meu filho. Se o Senhor pode, cure o meu filho. E Jesus responde: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Uma frase de Jesus. E toda a nossa construção hoje aqui vai ser sobre a fé que gera o milagre. É a fé que gera a cura e a libertação. Sem fé, o milagre não acontece. Porque tudo é possível somente ao que crê. Amém? Então, eu quero que vocês vão comigo lá no livro de Mateus, que nós vamos ver exatamente Jesus falando sobre isso. Que a incredulidade, ela bloqueia o milagre de acontecer. Mateus, capítulo 13, versículo 53. Mateus 13, versículos 53 até o 58. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, na sua cidade, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta desprezado, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali
muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus, na sua própria cidade, pregava a palavra de Deus, mas os seus, os que moravam ali, não criam nele. E por isso, ele não podia fazer muitos milagres. Porque é necessário crer, é necessário fé para que o milagre aconteça. Então Jesus aqui está nos dizendo que a incredulidade bloqueia o milagre. A incredulidade bloqueia o milagre. Nós precisamos crer, porque tudo é possível ao que crê. Amém? E essa é o tema da mensagem desta manhã. Tudo é possível ao que crê. Jesus está o tempo todo nos ensinando que é necessário ter fé, que é necessário crer para que o milagre, a cura, a libertação aconteça em nós. E é isso que nós veremos em algumas passagens bíblicas a partir de agora. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ver duas histórias que estão conectadas. Marcos é um livro para frente de Mateus. Marcos, capítulo 5. A partir do verso 21, nós vamos ver duas histórias sobre cura. Duas curas que Jesus realizou. Marcos 5, versículo 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Então aqui, neste primeiro momento, a gente vê um principal da sinagoga, um homem importante, um judeu importante, que ele tem uma situação difícil na sua casa, sua filha está gravemente doente, está morrendo, e ele corre até Jesus e insistentemente ele pede para Jesus: Jesus, vem comigo, impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá, e ela será curada. E Jesus responde para ele: vamos. E Jesus e Jairo e todos os discípulos seguiam juntos a direção da casa de Jairo. Mas algo acontece no meio do caminho. Enquanto eles estão caminhando até a casa de Jairo, aparece uma mulher. Uma mulher que estava cometida por um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. Vamos ler. Versículo 25. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então esta mulher há 12 anos estava cometida desta hemorragia, desse fluxo de sangue. Ela já tinha gasto todos os seus recursos, o seu dinheiro com médicos, e ninguém tinha resolvido a sua situação. E ela estava, na verdade, nem melhorando, nem estável, ela estava piorando. E ela vai até Jesus. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês que multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então Jesus sabia que alguém tinha tocado nele de uma forma especial. Ele estava no meio de uma multidão. A multidão comprimia Jesus. Quando você está no meio de uma multidão e você vai andando, as pessoas vão te empurrando.
ela estava cansada. Há 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela nem poderia estar ali, porque a mulher, quando estava no período de menstruação, ela teria que ficar afastada das pessoas. Mas ela deixa de lado tudo isso. Ela não se importa com isso. Ela quer Jesus. Ela quer aquele que pode curá-la. E ela vai até Jesus. E ela, de alguma forma sobrenatural, ela rasteja ali no meio daquela multidão e ela consegue tocar nas vestes de Jesus, porque a fé dela era tão grande que ela dizia: ele não preciso nem falar com ele. Conjecturando aqui, ela pode ter pensado: eu não vou conseguir falar com ele porque a multidão é muito grande, ele nem vai olhar para mim. Mas se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Era a fé que ela tinha. A fé que ela tinha moveu o coração daquela mulher a chegar até Jesus. E ela tocou nas vestes de Jesus. E das vestes de Jesus saiu poder. E imediatamente aquela mulher foi curada da sua hemorragia. Imediatamente, sem falar com Jesus, ela apenas tocou com fé nas vestes de Jesus. 32. Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé daquela mulher fez com que ela fosse curada. A fé daquela mulher em Jesus fez com que ela fosse curada. E aí continua. Porque Jairo ainda está com Jesus. Esse acontecimento vem no mesmo momento que Jairo está com Jesus, porque eles estão a caminho da casa de Jairo, porque a filha de Jairo está doente, a filha de Jairo está quase morrendo, eles estão indo lá, mas Jesus parou, mesmo diante da urgência de outro caso, Jesus parou ali para curar uma mulher. Versículo 35. Falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Então já estava lá. Ele recebeu a notícia que a filha dele tinha morrido. E as pessoas da casa dele disseram assim: não incomode Jesus, ela já morreu. Mas Jesus, versículo 36, sem se atentar a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É a fé que opera milagres. Eles dizem que a sua filha está morta, mas não temas, crê somente. Porque Jesus sabia que era necessário fé para que o milagre acontecesse. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Por quê? Porque Jesus precisava de homens de fé junto com ele. Uma multidão o acompanhava. Vários discípulos acompanhavam Jesus. Só que ele escolhe 3. Pedro, Tiago e João. Ele escolhe homens de fé para ir com ele, operar algo sobrenatural. E eles vão. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Versículo 40. E riram-se dele. Quando Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo, eles riram. Incredulidade. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, Jesus retirou todos aqueles incrédulos do recinto. Além de levar somente aqueles que tinham fé,
Quando ele chega lá, ele tira os incrédulos do cenário. E aqui eu quero fazer um parênteses com quem nós temos andado quando nós estamos preocupados com as situações que nos afligem. Com quem nós temos andado quando nós precisamos ter fé para que o milagre aconteça. Os incrédulos não podem estar conosco, porque eles vão fazer com que a gente também não acredite. Eles vão influenciar você e eu para que o milagre não aconteça. Com quem nós temos andado? Precisamos nos cercar de pessoas de fé, que creem, porque tudo é possível ao que crê, não ao que não crê. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Quem? Pedro, Tiago e João. E entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Uma adolescente. Nós não sabemos desde quando que ela estava doente. Mas Jesus estava ali para curá-la por completo, ressuscitá-la. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Interessante que Jairo poderia ter pensado, né? Jesus, nós estamos com pressa. Você vai parar para ficar conversando com essa mulher? Ela já foi curada. Vamos, vamos, vamos. Porque no versículo 35 fala que Jesus falava ainda. Ele curou aquela mulher e ainda falava aquela multidão. Jairo poderia dizer: vamos, vamos, Jesus, a minha filha está morrendo. Mas Jesus faz um milagre antes de fazer um milagre ainda maior. Muitas vezes, enquanto nós esperamos o nosso milagre, Jesus está fazendo milagres na vida de outras pessoas. Mas isso não pode tirar o nosso foco e a nossa visão de que Ele também pode operar na minha e na sua vida se nós tivermos fé. Porque tudo é possível ao que crê. Não importa se Jesus está realizando milagres na vida de outras pessoas, Ele ainda tem milagre para você. Ele ainda tem milagre para a sua vida. Existe o tempo certo para Deus operar na sua vida. Existe um propósito. Aleluia. Glórias a Deus. João, capítulo 11. Nós vamos ver um outro milagre de Jesus. E Jesus também fala sobre a necessidade de fé para que o milagre aconteça. E essa passagem é muito conhecida. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos lendo e vamos comentando. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Até aqui. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. As irmãs de Lázaro pedem para algumas pessoas irem até Jesus que não estava próximo, contar para Jesus: o teu amigo está enfermo. Lázaro era amigo de Jesus. Todas as vezes que ele passava por aquela região de Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha um amor profundo por eles. Então, elas, sabendo que Jesus era o Todo-Poderoso para sarar o seu irmão, elas pedem: vá correndo e avise Jesus que Lázaro está enfermo. E eles vão. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus:
essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Muitas vezes as dores que nós passamos é para a glória de Deus. É porque Ele deseja fazer algo imensamente maior na minha vida e na sua vida. Ora, versículo 5, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava a família. Jesus não amava só a Lázaro, Ele amava a família inteira. Jesus não ama só você, Jesus ama a sua família. E o milagre que Ele deseja operar é na sua família toda. Não é só sobre você, é sobre todos aqueles que te rodeiam. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus não saiu correndo. Jesus não ordenou que Lázaro fosse curado, porque muitas vezes, em outras passagens, pessoas foram até Jesus pedindo que Jesus curasse os seus filhos, e Jesus somente proferiu uma palavra de cura e aquela criança ou aquela pessoa foi curada, mesmo à distância. Jesus poderia ter feito isso com Lázaro, mas Ele não fez. Ele ainda se demorou 2 dias, Ele não se apressou, porque o milagre que Ele queria realizar não era um milagre de cura, era um milagre de ressurreição e vida. Era um milagre muito maior. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Os discípulos achavam que Lázaro literalmente estava dormindo e que Jesus iria acordar. Mas Jesus explica no 14: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus assim: eu me alegro por vocês discípulos, eu estou alegre que Lázaro tenha morrido, porque o que nós vamos fazer lá vai fazer com que vocês creiam no poder da ressurreição e da vida que há em mim. Então muitas vezes Deus não faz o milagre na hora que nós desejamos, que nós achamos que nós precisamos, porque o milagre que Ele deseja fazer em mim e em você é maior do que aquele que nós estamos pedindo agora. E esse milagre não vai fazer com que você creia mais em Jesus e que as pessoas que estão à sua volta creiam ainda mais nele. Aleluia. Para que outros milagres possam ser gerados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Era 3 quilômetros entre onde Jesus estava e aonde Lázaro estava. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Quantas vezes a gente fala para Deus, né, para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse ouvido a minha oração, eu não estaria passando por esse problema. Senhor, se o Senhor realmente me amasse, eu não estaria enfermo, eu não estaria aqui nessa situação difícil.
Mas além dela ter falado isso, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela continua, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A fé de Marta estava aqui. Aleluia. Ela ainda cria. Mesmo nesse cenário tenebroso e horroroso, ela cria no poder de Jesus. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela continua: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida para tudo aquilo que você precisa na sua vida. Jesus é a ressurreição e a vida da sua família. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que você ache que não há escapatória, que não há como ser resolvido esse problema, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele recebe a ressurreição e a vida que ele tem para dar. 27, 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Crês isto? A pergunta de Jesus foi a mesma pergunta que meu marido me fez aquele dia. Você não crê? E é a mesma pergunta que Deus faz para mim e para você nesta manhã. Você não crê? Esse seu problema é tão difícil para Deus? Será? Você não crê? Tudo é possível ao que crê. 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se alistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comove comigo, com você, ele tem compaixão de nós. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. Jesus sente a sua dor. Você pode pensar que Jesus não está te vendo, não sabe o que está passando com você. Jesus sente a sua dor, seja ela física, seja ela emocional. Jesus sente a sua dor. Ele se compadece de você, ele se compadece de nós. Então, disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Sempre vai existir pessoas dizendo que o seu Deus não é tão poderoso assim para fazer o milagre que você precisa. Aqui algumas pessoas estavam dizendo: não podia esse ter evitado que isso acontecesse? Por que ele deixou Lázaro morrer? Era seu amigo, ele curou tantos. Ele abriu os olhos aos cegos, fez surdos ouvirem, mudos falarem, coxos andarem. Curou uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Por que ele deixou Lázaro morrer? 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que Lázaro está ali morto. Mas Jesus ordenou: tire a pedra.
tirar a pedra era necessário ter fé de que alguma coisa ia acontecer. Muitas vezes, todas as vezes, Deus pede para que a gente tire a pedra que está impedindo que o milagre aconteça, que o milagre venha para fora. E essa pedra se chama incredulidade. A incredulidade impede o milagre de acontecer. Se você deseja um milagre na sua vida, você precisa crer que ele pode acontecer, que ele vai acontecer, porque Jesus é todo poderoso para operar sinais, prodígios e maravilhas nas nossas vidas. Tire a pedra da incredulidade da sua vida, das suas emoções, da sua mente. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É uma promessa de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus ensinando a todos nós a agradecermos antes de receber o milagre. Antes de Lázaro ter ressuscitado, Jesus está agradecendo ao Pai, pelo Pai ter o ouvido. E aqui Jesus me fez lembrar de uma oração que o Anderson, meu marido, ensinou o Davi a fazer todos os dias, de manhã e à noite. Obrigado, Senhor, pela minha cura. O Davi fala isso 2 vezes por dia, todos os dias. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Mesmo que ela ainda não tenha acontecido. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado, Senhor, pelo meu milagre. Obrigado, Senhor, pela libertação do meu filho. Obrigada, Senhor, pela provisão no meu lar. Agradecer antes de ter, antes que o milagre aconteça. Nós precisamos fazer como Jesus, dar graças a Deus. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Quando o milagre acontece na minha vida e na sua vida, as pessoas que estão ao nosso redor vão crer em Jesus. Jesus será glorificado através da obra grande e maravilhosa que Ele tem para fazer em nós. Pessoas crerão nele. E aqui a gente vê nos versículos anteriores Jesus dando uma ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro só pôde vir para fora porque a pedra tinha sido retirada daquela gruta. A pedra da incredulidade tinha sido retirada dali. Por isso, quando Jesus disse: vem, Lázaro, para fora, ressuscita, Lázaro, não existia mais incredulidade. A incredulidade impede o milagre de acontecer. Se nós retirarmos a pedra da incredulidade, o milagre acontece. E assim como Jesus disse: vem, Lázaro, para fora, Ele pode dizer: vem, câncer, para fora, vem, nódulos, para fora, vem, doença, para fora, sai daí. Saia dos vícios, vem para fora dos vícios. Jesus é capaz de fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Tire a pedra da incredulidade da sua vida, porque o milagre vem para fora. Aleluia. Jesus é a resposta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o perdido. Jesus é a verdade para o confuso.
E Jesus é a vida para o ferido. Jesus é a resposta. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Santa é a tua presença. Maravilhosa é a tua presença de poder. Em Marcos 16, no versículo 17 e 18, diz assim: Jesus dizendo: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor, que estes sinais nos acompanham, porque nós cremos em Ti. Aleluia. E ontem, à noite, enquanto eu estava no quarto orando, de portas fechadas, por essa mensagem, pelo agir de Deus sobre as nossas vidas hoje, eu orava, eu louvava, e o Davi entrou no quarto. Meu filho entrou no quarto. E eu estava sentada no chão e ele sentou no meio das minhas pernas. E eu impus as mãos sobre a cabeça dele e eu disse: filho, eu profetizo a cura sobre a sua vida, hoje ou quando Deus quiser, aqui nesta terra ou na eternidade, você será curado. E Deus fala isso para mim, para você também. Sabe, queridos, Deus pode fazer vários tipos de milagres. Existem milagres instantâneos, como daquela mulher do fluxo de sangue, que imediatamente ela foi curada. Ela tocou no Jesus e imediatamente ela foi curada. Deus pode fazer milagres progressivos, como Jairo, a filha de Jairo, como Lázaro. Ou Deus pode não realizar um milagre. A palavra de Deus nos fala sobre Paulo e o espinho na carne que ele tinha. Nós não sabemos o que era. A Bíblia não nos conta qual era o espinho na carne, mas nós sabemos que Paulo orou 3 vezes para que Deus retirasse aquele espinho na carne dele. E Deus responde assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Milagres instantâneos, milagres progressivos, ou a graça de Deus que nos basta para passar por situações difíceis que muitas vezes nós precisamos passar por um propósito maior que Deus tem comigo e com você. Às vezes, Deus não muda a situação para mudar o nosso coração. Muitas vezes, Deus não muda a situação ainda para mudar o nosso coração. Para a gente terminar, vamos lá em Isaías de novo. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, tremendo é a tua presença, Senhor. Isaías 61, do 1 ao 3. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Isaías 61, do 1 ao 3. Isaías foi um profeta do Senhor que profetizou sobre Jesus 700 anos antes de Jesus existir. E aqui ele está dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de
Isaías profetizava a respeito de Jesus, que Jesus tinha o Espírito Santo de Deus e foi ungido para todas essas coisas, mas quando Jesus foi para os céus, Ele deixou essa missão para a igreja, para mim e para você. Nós fomos ungidos para pregar as boas novas aos quebrantados. Nós fomos enviados para curar os quebrantados de coração e para pôr em liberdade os algemados. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Vamos nos conectar com a presença de Deus. É uma manhã de cura. É uma manhã de libertação. De trocar as vestes. De trocar as vestes de espírito angustiado por vestes de louvor. É uma manhã. Se concentre na presença de Deus. Se você acredita que não tem fé suficiente, fale para Deus. Me ajude, Senhor, na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Hoje é dia de curar os quebrantados de coração. Para aqueles que têm fé, é dia de libertação. Para aqueles que têm fé, é dia de cura. Não temas. Crê somente. É isso que o Senhor nos diz nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Coloque o seu problema diante do altar do Senhor, aos pés do Senhor. Coloque na presença de Deus o milagre que você precisa. Aquilo que te aflige, as suas angústias. Ele é o seu repouso. Ele brilha na escuridão do seu coração. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A voz do Senhor nos põe de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero te desafiar nesta manhã. Você que precisa de um milagre do Senhor. Você que precisa